Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje mais uma aula no nosso ambiente virtual e eu resolvi fazer uma videoaula para vocês explicando os conteúdos e os exercícios, tá certo? Espero que vocês gostem. Então, eu vou começar a explicação da aula anterior, tá? Da semana passada. Então, vocês vão pegar o material da primeira aula e vão acompanhar comigo, tá certo? Que eu vou fazer a explicação. Nós vamos, então, ver o romantismo. O romantismo, pessoal, ele não iniciou aqui no Brasil. Ele iniciou em Portugal, tá? Nós vamos ver um pouquinho desse período literário. Vamos ver aqui. Uma das características que distingue o escritor romântico do escritor de outras épocas é o gosto pela confissão plena dos sentimentos e emoções que agitam seu íntimo. Galerinha, então, olha o seguinte. Uma das características que diferenciam, tá, os escritores do romantismo e das épocas anteriores são os sentimentos e as emoções que eles expressam nos seus textos. É isso, tá bom? Vamos ver aqui. O romantismo, galera, ele surgiu por volta do século XVIII, na Escócia e na Inglaterra, quando alguns escritores passaram a falar da natureza e do amor num tom bem pessoal e melancólico, fazendo da literatura uma forma de desabafo sentimental. Vocês vão ver nos textos, tá, que nós vamos trabalhar, que a natureza ela é exaltada o tempo inteiro, tá? Eles vão falar que a natureza é isso, que a natureza é aquilo, então sempre vai ter uma passagem exaltando qualquer coisa, seja um riacho, uma vista da janela, e assim vai. E eles vão falar também num tom bem pessoal e melancólico do amor. Se a pessoa estiver triste, ela vai... o personagem tá triste, ele vai falar num tom bem melancólico, tá? E, inclusive, vai exaltar a natureza, porém, ele vai falar coisas que não deixam ele feliz, mesmo a natureza sendo tão linda, tão perfeita. Bom? Além disso, voltaram-se para os tempos medievais, época da formação de suas nações, valorizando os heróis e as tradições populares, numa reação à cultura aristocrática que ainda vigorava. Os escritores românticos abandonaram o tom solene e as rígidas regras de composição poética. Então, olha só, antes do romantismo, nós tínhamos outro período literário, tá? Que, se não me engano, foi o classicismo. Se não me engano, tá? Eles tinham uma rígida regra de composição poética. Então, eles tinham que seguir aquele estilo de composição. Não podia sair daquilo. Já aqui, eles têm uma liberdade de expressão, tá? Que é uma das características também do romantismo. Então, o escritor, ele pode escrever de outra forma, ele fica, então, libertado dessas regras de composição, tá bom? Duas revoluções que influenciaram a arte. Nós temos duas revoluções muito importantes aqui, que envolvem a história e que influenciaram esse período literário, tá? Dois fatos importantes, então, foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá? Juntas provocaram o fim do absolutismo na Europa e incentivaram a livre iniciativa, o individualismo econômico e o liberalismo político, estimulando também o nacionalismo. Esse clima de liberdade e renovação marcou profundamente a literatura da época. Nós temos um escritor que eu gosto muito, que é o Victor Hugo, tá? Ele escreveu Notre Dame de Paris, que vocês conhecem, temos filmes aí. Ele escreveu também Os Miseráveis, que era um livro que eu gostaria que vocês lessem, porém ele é um pouco grande, então eu acabei escolhendo outro. E assim, olha, é o meu preferido desse movimento literário aqui, certo? Então, o Victor Hugo é um poeta e prosador do romantismo francês, declarou a liberdade literária, ele disse, né, que a liberdade literária é filha da liberdade política, porque assim, ó, no momento que a gente tem liberdade política para fazer as coisas, a gente tem liberdade para escrever, a gente tem liberdade para falar, né? Eis-nos libertos da nova forma social e como não nos libertaríamos da velha forma poética. Há um povo novo, uma nova arte. Então, esse é um dos escritores preferidos, um dos escritores que eu mais gosto, tá? Então, já vou deixar aqui bem sinalizado. Quem quiser ler alguma obra dele, eu aconselho ler Os Miseráveis e o Notre Dame de Paris, tá? Vale muito a pena. Porém, eu trouxe para vocês Os Sofrimentos do Jovem Werther, tá? Que foi publicado em 1774. Se não me engano, eu pronuncio Goethe esse nome, tá? Eu não me lembro agora, mas é assim, ó. Pessoal, esse livro é muito bom, tá?
É o mais importante escritor alemão do século XVIII, tá? Nós temos uma rua com esse nome aqui em Porto Alegre, com o nome dele. Nesse romance, conta-se a paixão arrebatadora de Werther por Carlota, uma mulher casada. Incapaz de evitar esse amor e impossibilitado de realizá-lo, o jovem Werther entra em desespero. O que será que vai acontecer com ele? O livro é bem pequenininho, tá? Eu tenho ele na versão Pocket e eu já li 2 vezes, li até a segunda vez recentemente, agora nessa quarentena. E, pessoal, assim, ó, quando esse livro foi lançado, deu uma onda de suicídios na Europa e ele foi proibido por um tempo. Então, assim, ó, leiam porque ele é muito interessante, tá? Eu coloquei uma passagem desse poema aqui para vocês, tá? Poema não, dessa história para vocês aqui. Deixa eu só formatar, que eu não sei porque que eu deixei assim. Coloquei, então, uma passagem dele. O que ele faz? Ele exalta a natureza aqui, ele fala do amor dele, que é impossível. Então, assim, ó, eu gostaria muito que vocês lessem, porque nós vamos fazer uma atividade avaliativa sobre esse livro, tá bom? E é muito importante, porque nele vai falar ali coisas da época, vai falar também ali como o escritor utilizava, né? Como ele exaltava a natureza, como ele falava dos sentimentos, então é bem bacana, certo? Vamos ver aqui, então. O que vocês vão fazer? Na aula 2, que é a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão ler a passagem, que é da página 110 que eu coloquei, que já é quase lá no final, né? Ele já tá em desespero aqui, ele tá infeliz, já começa dizendo aqui, ó. Só Deus sabe quantas vezes mergulho no sono com a esperança de nunca mais despertar. Então, que ele já quer morrer, né? Então, eu achei bem interessante, porque vai falar um pouco disso que eu acabei de explicar, tá? Depois que vocês lerem, eu não vou ler para não ficar chato, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder as questões número 1 e número 2 no caderno. Claro, e galera, vocês precisam copiar a aula 2 no caderno. Se vocês não puderem imprimir e colar no caderno, vão ter que copiar, é matéria, tem que ter, tá certo? Então, aula 2, copiar todinha no caderno, até porque não é muita coisa. Vamos deixar a preguiça de lado. Vocês vão responder, então. Questão número 1. O romântico vive mergulhado em seu mundo interior, num subjetivismo tão intenso que se torna insensível ao mundo exterior. Então, ele não se importa com nada que seja do exterior dele. Ele importa, ele é muito egocêntrico, tá? Os outros não importam, é só ele. Essa característica aparece no trecho citado, explique-as. Então, vocês vão ver aqui aonde que diz isso. Onde que ele está se exaltando aqui, onde que ele está sendo egocêntrico, tá bom? Número 2. Que outras características românticas você reconhece nesse trecho? Então, vocês vão sublinhar, vocês podem copiar, vocês vão copiar o texto e vão sublinhar, então, para não precisar copiar de novo aqui, tá bom? Agora, vamos iniciar o romantismo em Portugal. O marco inicial do romantismo português é a publicação em Paris do poema Camões. Camões é um poema muito conhecido, muito, 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 e eu não gosto muito dele. Eu acho bem difícil de ler, não me chama atenção. Em 1825, em que o autor Almeida Garrett faz uma espécie de biografia sentimental do famoso poeta soldado. Mas o romantismo, como movimento literário, afirma-se a partir de 1836, com a criação da revista Panorama, na qual se publicam textos já claramente românticos de importantes escritores portugueses, tá? Então, assim, o romantismo iniciou mesmo em 1836, certo? Os principais autores do romantismo em Portugal são Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e Júlio Diniz. Eu coloquei aqui para vocês um pouquinho do Almeida Garrett, tá? Não sou clássico nem romântico. Era assim que Garrett se definia. Não escrevia conforme os padrões do classicismo, tampouco aceitava o rótulo de escritor romântico. Então, ele não fazia parte de nenhum dos dois, mas ele, pessoal, ele foi muito importante para esse movimento, tá? Porque ele introduziu as ideias românticas em Portugal, então por isso que ele foi importante. Sua obra merece destaque os livros de poesia Camões, Dona Branca e as Flores Caídas, o romance Viagens na Minha Terra e a peça de teatro Frei Luís de Souza. Essa aqui é bem conhecida, tá? Eu até tenho uma passagem dela aqui, mas eu não vou colocar porque ela é um pouco grande, certo? Então é isso para a aula de hoje. Vamos copiar a aula número 2. Vão responder e vão ler o livro,
ok? Não esqueçam, conto com vocês. Beijo!